Muito bem, pessoal, estamos ao vivo para mais um episódio do Irmãos Caverna Podcast, o seu antidepressivo, a dose semanal de antidepressivo digital. E hoje estamos com o querido Rafael Falcão aqui entre nós. Sim, senhores. Alguém comentou lá no grupo do Telegram, e é verdade, o Irmãos Caverna está se tornando o programa do Jô da Olavosfera. Boa noite para todos os ouvintes. É isso aí, só falta o Bira para virar mesmo o programa do jogo. Mas, gente, muito obrigado por todos que estão aí acompanhando o programa. Obrigado ao Rafael, já agradeci ele em privado, agradeço agora publicamente. É um prazer. E para quem por acaso não conhece, né, não te conhece, faz uma apresentação rapidinha aí para os nossos ouvintes, para quem não conhecer, que por favor conheça rapidamente o Rafael Falcão. Olha, toda vez que eu entro num táxi, o taxista me pergunta o que eu faço, aí eu digo que sou professor. Uhum. Eu sou professor, mas é professor de quê? Putz, fez a pergunta, né? Bendita pergunta. Bendita pergunta. Agora vai ficar parecendo que eu sou um traficante de drogas, né? Porque eu não consigo responder. Foi o Tim Ferriss que fala isso, que quando perguntam pra ele o que ele faz, ele diz que é traficante de drogas, porque é mais fácil de explicar. É verdade. Então eu sou professor, fui professor de inglês, fui professor de português, fui professor de redação, fui professor de latim. Fiz o primeiro curso de latim completo da internet, em todas as línguas que eu saiba. Caramba, que legal. Foi o primeiro. E pelo menos completo, né? Tinha gente dando aula particular de latim, mas ninguém tinha gravado um curso completo de latim. Sim. E depois eu entrei mais pro ramo da pedagogia, fiz o curso de formação literária da criança, que é esse? Algum dia próximo, ninguém mais vai saber isso, mas o formação literária da criança foi o que começou toda esta onda de formação literária que hoje domina o Instagram. Sim. Domina a Olavosfera. Verdade. Toda essa história de educação pela poesia, memorização, blá, 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 foi tudo isso aí, foi formação literária da criança que começou. Naquela época ninguém falava essas coisas. Quando você chegou aqui era tudo mato, né? Era tudo mato. Eu capinei essa porcaria toda. e na época era só maluquice, né? Nem minha mulher acreditava em mim naquela época. Então tudo que eu tava falando ali era maluquice. Maravilhoso. Daí, hoje em dia já virou meio que consenso, né? Já Sim, tem... com certeza. E depois eu fiz o curso grau de letramento, que é meio que uma consolidação dessa etapa do meu trabalho. E que agora também tá ficando mais popular, né? A teoria dos graus de letramento está começando a ficar popular. E eu ia falar isso, que como a formação literária é mais antigo, né, um curso um pouco mais antigo, ele já está vulgarizado no sentido, né, técnico de vulgarizar, está espalhado, né? Agora, como você falou, né, tá lá, você entra no Instagram, você vê a formação do imaginário, não sei o que, todo mundo falando disso. O curso dos graus de letramento, como é uma parada um pouco mais avançada, o pessoal ainda não conseguiu processar para transformar em curso digital de Instagram, entendeu? Talvez demore algum tempo ainda. Tem a minha aluna, Amanda Estela, tá trabalhando nisso. Que é aquela que fez um curso sobre Camões, não é? Ela fez um curso sobre Camões, isso. E agora ela já entrou bem fundo na parte de letramento mesmo. Bacana. E muito provavelmente ela vai conseguir vulgarizar a teoria. É isso aí. Então, gente, olha, eu falo sempre, voltem para as origens. Vai sempre na fonte do negócio, porque dali... Porque assim, né, eu acho que é um desejo muito comum, né, do pessoal que tem ali uma vida intelectual, ou quer ter uma vida intelectual de alguma forma. É muito comum o cara ter um anseio por alguma originalidade do que ele faz, né? Tipo assim, ele quer ser um cara que tenha um estilo próprio, uma coisa assim. Então, eu sempre digo, não vai no que está popularizado, vai
naqueles cursos que ninguém conhece, mas que são a origem de todos os cursos populares, né? E o Rafael aqui é um bom exemplo disso porque ele é um cara, como ele explicou, ele já tem cursos que são desse jeito, que são as origens desconhecidas de muita coisa, né? E você também não sei se acho que só tem um curso seu lá. Você também já foi professor do ICLS, que é outro foco disso aí também, né? Tipo, várias coisas que você aprende lá quando você volta pro Instagram. Então quer dizer que é dali que tiraram isso? Teve uma época assim, na verdade foi na fundação do ICLS eu tava lá. Sim. E aí eu passei um tempo no ICLS e depois eu fiquei muito doente e não dava mais conta, né, de trabalhar em vários lugares ao mesmo tempo, assim. E daí eu pedi dispensa. E, inclusive, o Irmãos Cavernas está cumprindo a sua missão de, como a gente já falou, de entrevistar todos os professores do ICLS. A gente já chamou, né, agora você, o Luiz Branco, o Marcos Monteiro, e eu estou querendo muito, um dia conseguir chamar o Gugu aqui. Estou trabalhando nisso. É difícil. É difícil, é bem difícil. Mas... até porque eu vou ter que começar a live 3 horas da tarde, né? Porque... se a conversa virar uma... Não, e se a conversa virar uma aula, eu não sei se eu vou aguentar ficar a partir de 8h30, né? Aquelas 6 horinhas de aula que o Google sempre dá. Mas... Rafael, mas é isso aí. Então, Rafael aqui, então, professor de latim e também dessa parte pedagógica. O seu curso sobre a formação literária da criança foi o curso que foi o curso, foi o momento decisivo quando eu decidi e senti segurança de fazer homeschool. Porque eu estava na época pesquisando, vendo, né, como é que seria, como é que vai ser, pá, e isso ainda é novo aqui no Brasil, né? A gente não é popularizado, não é uma coisa cultural como é, por exemplo, nos Estados Unidos. A gente tem pouco material. Tem poucos exemplos próximos, né? Mas naquilo que você falou da formação literária, eu falei assim, cara, é isso aqui. Né? É uma coisa simples, no sentido assim, é um caminho simples. Ele não é fácil, mas ele é simples. Né? Se você, quem quiser, compre o curso e veja lá, porque é muito bom. Mas é aquela coisa fundamental que vai permitir que a criança se desenvolva para depois seguir a área que ela quiser. Entendeu? Se ela quiser ir para filosofia, para matemática, para medicina, qualquer coisa, ela vai ter capacidade, ela vai ter ferramental dentro dela, correto? Exatamente. Para falar, não, eu quero aprender isso, ele vai lá e aprende, entendeu? Exatamente. O problema ali naquela época, né, quando eu fiz a formação literária da criança, é que eu tinha passado alguns anos estudando educação clássica, de uma maneira mais acadêmica, mas né, eu fiz um mestrado sobre Quintiliano, que é um pedagogo romano, e daí eu tinha uma formação mais acadêmica, por esse lado da educação clássica. E eu tinha entrado em contato, eu tinha intenção de fazer homeschooling, né, devido à situação, digamos assim, periculosa da educação no Brasil. E daí eu entrei em contato com o pessoal de educação clássica dos Estados Unidos, entrei em contato, li as coisas que eles produziam. Né? Sim. E eu fiquei muito insatisfeito com o que eles estavam produzindo lá. E eu vi que essas coisas iam vir para o Brasil. Né? Que as pessoas aqui, obviamente, estavam sedentas de material e que elas iam importar aquilo dos Estados Unidos e que esse material, como dizer isso, ele não tinha quase nada a ver com a educação clássica. Você tinha ali o pessoal do Mortimer Adler, que não tem nada a ver. Assim, zero, entendeu? O pessoal do Paideia, arte liberais, educação liberal, liberal education. Tem nada a ver com a educação clássica aquilo ali. São só alguns nomes que são parecidos. E tem o pessoal do Classical Education mesmo, que é o pessoal da Dorothy Sayers, né? O pessoal que se inspira na Dorothy Sayers. E
que é a tradição de educação clássica do homeschooling americano. E eu fiquei muito insatisfeito com aquilo, porque aquilo era como dizer, era muito diferente, usava os mesmos nomes, os mesmos termos, mas não era a mesma coisa. Uhum. Por exemplo, só para te dar um exemplo, a Dorothy Sayers, o conceito dela de trivium, diz que a criança tem uma fase gramatical. O trivium, você sabe, são 3 artes liberais: a gramática, a retórica e a dialética ou lógica. Uhum. Então a primeira fase seria a gramática. Então a Dorothy Sayers diz, bom, a criança tem uma fase gramatical. Qual é a fase gramatical? É essa fase ali dos 4, 5 anos de idade, em que a criança memoriza e repete coisas, mas não consegue processar intelectualmente o que ela está memorizando e repetindo. Uhum. Bom, aí você para e pensa que, por exemplo, o John de Salisbury estudou com o Bernardo de Chartres, né? Quando ele era um adolescente, ele tinha ali uns 14, 15 anos, ele estudou gramática com o Bernardo de Chartres. E você lê a descrição do que foi que ele fez ali na escola do Bernardo de Chartres, e você diz, bom, a criança de 4 anos não tem nenhuma capacidade de fazer isso aqui. Né? Sim. E eu fico imaginando o que o Bernardo de Chartres ia dizer se você chegasse lá na escola de gramática dele e falasse, isso aí que você está ensinando é para criança de 4 anos. Eu acho que ele não ia achar uma coisa muito razoável. É verdade. E então eu percebi assim que não tinha nada a ver. Era outra coisa. Estava usando os mesmos nomes, mas era outra coisa, era outra teoria. E eu estava interessado na prática histórica da educação clássica. O que realmente era educação clássica, né? Exatamente. E daí eu pensei, bom, será que tem como a gente realmente vulgarizar a educação clássica? Será que tem como a gente pegar isso que esses caras faziam e trazer para o homeschooling de uma maneira séria, digamos assim, sem deformar, sem destruir a disciplina no processo? Uhum. E aí eu tomei uma decisão, né, que eu falo ali na formação literária, de que a primeira disciplina do Trivium pode ser ensinada para qualquer pessoa. Uhum. Ou seja, de que se você se restringir à gramática, você pode ensinar isso para qualquer pessoa e qualquer mãe pode aprender aquilo e transmitir para o filho de uma maneira metódica, sem problemas metodológicos, sem corrupção do sistema nem nada do tipo. E daí você também percebe que quando a gente fala em senso estrito, né, a nossa educação, o que a gente chama de educação hoje, está tudo dentro do domínio da gramática antiga. A gente não tem educação fora disso. Por exemplo, se você for para a faculdade de medicina, o que você vai estudar lá não é nada que tá fora da dimensão gramatical. Por quê? Porque a dimensão gramatical é a dimensão da linguagem, da memorização, da comunicação, da expressão, né? E é isso. Não tem mais nada, né? Na nossa educação não tem mais nada que isso. O que você faz é memorizar informações, não tem mais nada. Então não tem nada que escape ao domínio da gramática. As disciplinas que poderiam escapar ao domínio da gramática são as disciplinas tradicionais, como o direito, por exemplo, né? O direito poderia escapar ao domínio da gramática, mas na prática não escapa. Na prática não escapa, é isso que eu ia falar. Seria um espaço onde você desenvolveria retórica, por exemplo. Exatamente. O direito poderia entrar na retórica. Se existisse o ensino superior de direito de fato, né, aqui no Brasil, mas é só decorar, é só tá no nível gramatical e não sai disso. Exatamente. A gente pode até dizer que está abaixo do nível gramatical, num certo sentido, porque o nível gramatical ultrapassa esse... o mero memorização, né? Exatamente. O nível gramatical, como a gente discutiu ali no Formação Literária, né, ele vai bem além de memorização. Mas a nossa educação universitária está toda ali nos primeiros
É. Primeiros passos da O, gramática. o cara que é professor de doutorado, geralmente ele tá nisso aí, né? Tipo assim, o nível que a gente tá é esse, infelizmente. Exatamente. Então, o que eu propus ali foi, ó, se a gente aprender a gramática de uma maneira satisfatória, nem precisa ser com toda a perfeição que o pessoal tentava fazer isso na antiguidade ou no Renascimento, não precisa. Mas se a gente fizer de uma maneira satisfatória, a gente já tem todo o mundo moderno está à nossa disposição, não tem nada que escape disso. Uhum. Com certeza. E uma coisa que eu sempre conversava com a minha esposa é isso, que, assim, você percebe como que o como você falou, né, a educação formal do Brasil é perigosa, porque se você pensar, cara, a gente fica lá na escola aprendendo um milhão de coisas, ciências, educação, mas educação cívica nem tem mais, né? Mas é história, geografia, e pá, cara, e falou assim, meu, é o que a gente falou, é o que eu falei agora há pouco, né? Se o cara tiver um domínio assim razoável da linguagem, ele pega qualquer coisa dessa, aprende rápido. Que e o engraçado, como eu estava falando com você, e o engraçado é que quando você vê lá, eu ia até te perguntar isso. O domínio da gramática, como você estava falando aqui agora, seria, né, você fazer a criança aprender e dominar o nível gramatical, seria você fazer ela sair do nível passivo bruto? Teria essa relação ou não? O que eu teorizei ali no grau de letramento é que a educação clássica, da maneira como a gente conhece historicamente o que era Uhum. feito, né? Uhum. Tanto no período clássico como no período medieval também, o que a gente sabe do estudo arqueológico, né? Dos manuscritos, etc., de o que os alunos faziam na sala de aula na Idade Média, de modo geral, se o trabalho fosse bem feito ali, tudo, a gente tem uma especulação de que a criança passasse até o passivo refinado, né? Uhum. Pelo menos. Sim. Então, o ideal seria chegar no culto, né? Uhum. E eu acho que é possível, pelo método clássico, a pessoa chegar no culto, né? Uhum. Não sei se chegava em todos os casos, provavelmente não, Sim, é. mas a ideia era chegar. Eu sei, por exemplo, uma coisa que eu já falei algumas vezes, né, é que se você pegar o sistema jesuíta, o que é o sistema jesuíta? Eles pegaram o método clássico e transformaram aquilo numa máquina, né? Uhum. Eles aperfeiçoaram a parte técnica, a parte, o sistema de educação, de tal Uhum. forma que, basicamente, se você cumprisse ali os requisitos, se você ficasse na escola jesuíta durante o tempo proposto e fizesse as coisas que eles estavam mandando, não tinha chance de você não entrar no passivo refinado. Caramba. Então era uma máquina de produzir passivo refinado. Você entrava ali, você saía passivo refinado. Não tinha jeito de se escapar. E que eu saiba Caramba. foi o único sistema pedagógico que atingiu um resultado desse nível. Eles conseguiam praticamente a perfeição. Você não conseguia escapar da coisa. E no sistema medieval, por exemplo, produzia passivo refinado, mas você não tinha muita certeza do que estava acontecendo no fim das contas. Então os jesuítas pegaram esse método medieval e levaram para aquilo que a humanidade conheceu como o máximo de perfeição, vamos dizer assim, né? Eu diria que o sistema medieval era mais perfeito do que o sistema jesuíta, no sentido de ser mais completo. E Mas que o deles era mais eficiente. o sistema jesuíta era mais eficiente, exatamente. Ah, Nunca se perfeito. criou um sistema pedagógico mais eficiente do que o jesuíta. Entendi. Não é à toa que o Satanás acabou com a ordem jesuíta, né? Ah, porque eles tiveram várias vitórias sobre ele. O problema é isso. Caraca, Cara, eu não sei você, mas tem hora que eu paro assim. Eu tento não ser saudosista, sabe? Tipo, tradicionalista, Júlio Zévola, René Gnoma, caramba, mano. Cara, quando apareceu esse bicho. Eu não sei se você já viu na internet aqueles memes assim, tipo. Ah, como é?
Meninas com máquina do tempo. Aí elas voltam no tempo. Oi, eu sou sua neta. Aí, tipo assim, sabe? Vai pra conhecer a avó. Aí, homens com a máquina do tempo. Tipo assim, mano, Olha os caras, tipo assim, querendo matar o pessoal que deu o golpe da República, querendo matar os caras assim, tipo assim, cara. Dá vontade de voltar e em certos lugares dar uns tiros, né? Mas não adianta, né? Porque eu acredito que todas essas coisas são castigo divino. É verdade, é. Essas degradações. Um dos jeitos como Deus pune a gente é deixando a gente burro. Né? E Verdade. então, se ele permitiu que isso acontecesse, sem dúvida, isso tem uma relação com, digamos assim, com as nossas omissões, as omissões dos nossos antepassados, né? E o que que eles fizeram de errado e o que que eles não fizeram e que deviam ter feito. E, portanto, a situação em que a gente está hoje é uma situação justa. Não tem nada de injusto, não tem nada de... A gente não poderia realmente mudar isso, sabe? Certo. É uma consequência justa de coisas que foram feitas ou que não foram feitas. Entendi. É verdade. Rafael, eu vou quebrar um pouquinho o rumo da conversa, porque eu tenho uma pergunta, lembrei agora. Você falou isso, a gente entrou um pouco nessa parte mais espiritual, e eu lembrei do meu amigo Gustavo Abadi, que você deve conhecer também, né? Ele é meu compadre. Ele pediu pra eu te fazer uma pergunta. Posso ler pra você? Por favor. Pede ao Falcão, por favor, que comente a paixão dele por Erasmo de Roterdã. O Erasmo era um cara legal. Olha, Pode falar o que você pensa mesmo, não tem problema não. Não, o Erasmo causou alguns problemas sérios, né, historicamente. E é por isso que o Gustavo tá tocando no assunto. Porque quando eu falo como pedagogo, geralmente falo mal do Erasmo, né? Sim. Não mal como um vilão, exatamente, mas como um trapalhão. Ele fez umas trapalhadas muito grandes. E como ele era muito influente, as trapalhadas dele tiveram consequências, né? Mas quando eu olho para ele como pessoa, por exemplo, quando a gente vê aquela famosa carta dele descrevendo o seu amigo Thomas More, São Thomas More, mártir da Inglaterra, a gente sente a doçura dele como pessoa. Ele parece ter sido uma pessoa muito afável, muito doce. E, pelo que eu sei, ele reconheceu os erros dele, né? Mais pro fim da vida, ele reconheceu que tinha feito besteira mesmo, e chegou mesmo a dizer que se ele soubesse quais seriam as consequências, ele não teria feito. Por exemplo, ele não teria escrito o Elogio da Loucura se ele soubesse no que ia dar. Que ele escreveu aquilo assim, de gaiato, né? Ele não percebeu que aquilo ia ter as consequências que teve. Então, a verdade é que ele parece ter sido uma pessoa bem intencionada, mas que fez umas atrapalhadas monumentais. E ele tinha uma relação complicada com a igreja, com a fé. Parece que ele, por questões de maturidade, ele tinha coisas que ele não conseguia absorver, não conseguia processar. Então a fé dele era imperfeita. Mas aquilo, né? Quando você olha para o coração do sujeito, é outra coisa. Então ele tinha coisas que ele não conseguia absorver, mas por exemplo, quando ele foi confrontado com o protestantismo, ele falou, não, peraí, né? Uma coisa são os meus probleminhas aqui sei lá, com o padre que me educou aqui, que me batia, entendeu, e tal. Uma coisa é isso, outra coisa é abandonar a igreja não abandona. Pode falar o que você quiser. Aí me lembrou a história de um padre que eu li um dia desse que tinha uma vida bem devassa, bem complicada assim, e aí uns calvinistas pegaram ele e tentaram fazer ele negar a fé, né, tipo, não, nega e tal. Eu falei, olha só, pecador eu sou, mas herege não. Exatamente. Esse é o estado, né, o estado mínimo que a gente deveria aspirar como católicos, né, assim. Ser um mau católico significaria isso. Nossa, é verdade. Infelizmente,
isso já tá parecendo até santidade hoje em dia. Ué, com certeza. Não, realmente, porque essa é a diferença fundamental, né, do mal católico de antigamente e o mal católico de hoje, né? O mal católico de hoje, o problema não é exatamente que ele tenha um acúmulo de pecados pessoais na vida dele. O problema é que ele quer usar da própria racionalidade para justificar tudo o que ele faz, para dizer que aquilo não é pecado, que na verdade é até muito bom, entendeu? Sim, exatamente. Inclusive, ele tem lembrei, uma doutrina, né? Uma doutrina própria. Sim. Isso me fez lembrar em qual livro que eu li essa história. Foi no Degenerados Modernos, que é um do Michael Jones, né? O Michael Jones, que ele vai tratando disso, sabe? Assim, de como a modernidade pode ser resumida na racionalização dos pecados, né? Dos defeitos morais. Um livro muito bom, inclusive. Que foi, a tradução é recente do Murilo Rezende. É muito bom. Muito bom. Uhum. Mas é isso aí. Mas, Rafael, deixa eu te perguntar um negócio. Vamos fazer uma parada um pouco biográfica. Primeiro, eu fiquei muito surpreso quando eu descobri que você é baiano, é isso mesmo? Sim, eu sou soteropolitano, Rapaz, nascido em Salvador. eu nunca ia dizer que você era baiano, rapaz. Porque assim, a gente tá acostumado a ver o pessoal com sotaque mais carregado, né? Eu não sei se é porque você fala mais devagar e pá, nas aulas, eu falei assim... Eu morei 10 anos em São Paulo, né? E agora já faz aí 6 anos que eu tô morando no Rio Grande do Sul. E então eu já fui um pouco contaminado. Né? Uhum. E eu tenho uma certa facilidade. Eu lembro quando uma certa facilidade de absorver o sotaque dos outros. Eu lembro também. quando eu estava na USP, estudando letras, né? E eu morava numa república estudantil. E tinha, por exemplo, um peruano que morava lá na república, estava fazendo doutorado em engenharia elétrica. E esse peruano era um cara super gente boa. Mas quando eu estava conversando com ele, eu percebia que, sem querer, eu imitava a cadência do sotaque peruano dele. Eu falava com a musicalidade do espanhol do Peru. Uhum. E eu ficava até um pouco envergonhado disso, né? Falava, pô, vai que o cara acha que eu tô caçoando dele. Tá zoando dele. Mas não é que eu realmente absorvo. E se o meu pai aparecer aqui na conversa para conversar com a gente, rapidamente eu vou virar um baianão de novo. Tô ligado. Eu também tenho facilidade de assimilar sotaque, é uma coisa... Talvez porque você tem essa coisa com línguas, né? Você foi professor de inglês, você tem, né, professor de latim também. Você deu aula de outra língua, assim, sem inglês e latim ou não? Eu acho que não. Acho que a aula mesmo, acho que não. Mas sabe, eu tive interesse em muitas línguas. E de saber, assim, saber ler, escrever e tal, você sabe quantos mais ou menos? Eu lembro uma vez quando eu estava na escola, no ensino médio, acho que era o 2º ano do ensino médio, e eu comentei com um amigo, estava conversando com um amigo, daí eu comentei com ele umas características da gramática do tupi. E daí ele ficou assim, me olhando com uma cara estranha, né? E uma hora ele falou assim, quantas línguas você domina? Aí eu falei, rapaz, eu não domino nem português. Putz, cara. Só porque eu sei uma coisa ou outra coisa de tupi não significa que eu domine, não. Rafael, se você não domina português, cara, eu vou botar a ferradura e vou andar de 4 agora, não é possível. Mas, na verdade, hoje em dia eu tenho mais ou menos uma doutrina sobre isso, né? Que você não chega a dominar língua nenhuma. A sua curva de aprendizado de uma língua é uma coisa muito problemática. A gente chega a conhecer, do nosso próprio idioma, a gente chega a conhecer quase nada do vocabulário, das possibilidades gramaticais. Se você... Eu lembro também do Sérgio Pachá, um linguista do nosso meio aí também, que andou dando uns cursos para nós aí. E o Sérgio é apaixonado por Camões e foi lexicógrafo da Academia Brasileira de Letras. E ele é tipo o nosso decano aqui, né? Do pessoal da linguagem da direita e da conservadora. Mas o Sérgio, uma vez, ele comentou comigo... eu escrevi um texto no Facebook e usei o verbo relar, que é super comum na Bahia, no Nordeste.
Eu falei, você não rela, né? Não rela nisso, Uhum. não toca nisso. E daí eu usei o verbo relar e ele falou, rapaz, eu nunca tinha visto essa palavra. Eu tô, eu tô a minha vida inteira estudando lexicografia da língua portuguesa e Caramba. ainda acho palavra que eu nunca vi. É Caraca. impressionante. Impressionante mesmo. Mas aqui, deixa eu tirar uma dúvida. Você fala alguma coisa de tupi mesmo? Não, falar não falo não. É Ah, tá. que Você eu tinha me curiosidade na interesso. época, né? Não, para você falar um idioma, cara, você tem que aquela história do passivo bruto, você tem que absorver a estrutura do idioma com Uhum. o seu organismo físico. E Sim. isso dá um trabalho imenso e leva muito tempo. Uhum. Então, para Com você certeza. chegar a falar uma língua, você precisa de anos e anos e anos de prática contínua, de falar. Não adianta você ler, não adianta você ouvir, você tem que falar todo Uhum. dia. E para isso você precisa ter alguém para falar com você, etc, né? Por quê? Porque você precisa criar os hábitos linguísticos, as redes neurais, que são físicas, é uma coisa física. Uhum. É como Como você se o fazer seu um. cérebro tivesse que criar o caminho para você poder falar com aquele idioma ali, né? Mais ou menos assim. Exatamente. Senão você não consegue falar. Você, Cara, faz sentido sim. Uhum. quando eu me tornei professor de inglês, eu não conseguia falar uma frase em inglês assim, sem errar concordância. Mas eu já tinha lido Shakespeare, entendeu? Aham. Só que você lê Shakespeare, você entende Shakespeare, você pode até citar Shakespeare, e no entanto, na hora de falar, você erra. Porque as Verdade. habilidades não têm nada uma a ver com a outra, né? Falar uma língua é muito mais exigente do que você entender a língua, Uhum. e entender a língua é mais exigente do que você entender a gramática da língua. Porque para entender a língua você precisa, por exemplo, ter um vocabulário passivo na língua, e isso leva também anos para construir. Uhum. Então é mais fácil você conhecer a gramática da língua do que você entender um texto escrito na língua. E é mais fácil entender um texto escrito na língua do que falar a língua, né? Entendi. Mas uma coisa que eu lembro que você falou, salvo engano, foi no curso de letramento. Que, sabe, aqueles momentos que, né, dá aquela epifania assim, nossa, cara, não tinha pensado nisso. Ou não sei se é na formação literária ou no curso de letramento. Que você fala assim que muita gente tem fetiche com a criança falar outros idiomas, né? Ah não, meu filho tem que saber inglês, espanhol, alemão, porque tem que ser bilíngue, poliglota. Olha que legal, meu filho fala tanta língua. Eu falo assim, gente, aí você fala assim, mas questionando isso aí, você assim, uma coisa que você falou, os maiores intelectuais da história não falavam muitas línguas. Sim. Assim, Aristóteles falava o que além do grego? Entendeu? Eu falei assim, Uhum. caraca, eu nunca tinha pensado nisso, gente. Sim. E como que isso virou realmente quase um critério para você achar o seu filho inteligente, por exemplo, né? Sim. O mais problemático é que tem gente que defende isso no meio intelectual, né? Como se você Sim. aprender várias línguas realmente fizesse você dar um salto de inteligência, Aham. quando isso é completamente sem fundamento. Não tem fundamento nenhum. Falar uma língua é um instrumento de comunicação, né? Não é uma coisa que realmente vai deixar você mais inteligente. Só talvez no sentido de que, né, você, não, você sabe falar, você sabe, melhor, você treinar o suficiente para você ler inglês com certa facilidade, porque você vai ter acesso a muito mais livros. Então, talvez nesse sentido, né? Mas mesmo Isso, assim, é isso. É um instrumento, é um meio de é um acesso, instrumento. né? Exatamente. Mas assim, você fetichizar isso e transformar isso numa disciplina intelectual é problemático. Exceto no caso de você fazer o que os medievais fizeram com o latim, E eu falar isso agora. né? Por quê? Então, Porque eu, explica pra gente a diferença, então, de você aprender o latim. Até, né, se lembrei de uma palestra sua que você fala, o latim não é uma língua, né? Talvez tenha relação com o que você vai falar agora. exatamente. O Dante dizia que as línguas modernas, né, o italiano, o português, naquela versão medieval, claro, né, versão bruta que ele pegou Uhum. ali, eram como línguas para falar com criança,
ele falava que eram balbucios. Não eram realmente línguas, eram balbucios. Eram próximos da linguagem animal. Caramba. O Dante fala isso, né? Uhum. E claro que o projeto renascentista, em parte, foi justamente o de enobrecer esses idiomas, né? Dando-lhes uma estrutura mais sofisticada. E essa estrutura sofisticada eles tiravam do latim, né? Então, o Camões latinizou o português. Camões e os seus contemporâneos. E Dante latinizou o italiano. Dante e os seus contemporâneos latinizaram o italiano. Eles reformaram a gramática dos idiomas modernos, né? Usando o latim como referência. E Milton fez isso com o inglês, né? E o Dante diz assim, então as nossas línguas são balbucios. E o latim, não. O latim é uma língua racional. Você tem uma ideia, tem um outro autor, eu não lembro o nome dele, também é um autor mais obscuro, mas um autor medieval, que ele chega ao ponto de dizer que o latim foi inventado por filósofos. Ou seja, que não era uma língua natural. Foi uma língua que foi inventada artificialmente por filósofos, tipo uma língua filosófica. E a pessoa podia ter a sério essa impressão na Idade Média. Por quê? Porque eles estudavam o latim não como língua. Aí que tá. Eles usavam a língua como suporte para estudar a estrutura racional que está subjacente a toda a linguagem humana. E que, de fato, numa língua que tem uma morfologia extremamente complexa, como é o caso do latim, ou do grego, ou do sânscrito, né? Ou de outras línguas semelhantes, que possuem uma estrutura de flexões muito ampla. Quando você está estudando uma língua dessas, você tem a oportunidade de ver mais claramente, né, a razão imanente à linguagem humana. Por exemplo, pelo fato de, sei lá, em latim, quando você tem um objeto direto, a terminação da palavra muda, né? Ela tem uma terminação específica só para o objeto direto. Então é mais fácil de ver a estrutura subjacente, a razão subjacente, usando uma língua dessa natureza. Quando você estuda o português, por exemplo, o objeto direto pode parecer um fantasma, uma coisa que nem existe. É um simples nome, né? Eu lembro que eu tinha essa impressão quando eu era adolescente. Quando eu estudava português na escola, eu tinha a impressão de que aquelas coisas eram só nomes. Objeto direto, oração substantiva. Oração subordinada, qualitativa, substantiva, blá 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 blá. Que porcaria é essa? Isso aqui é só um nome vazio, não significa nada. Essa é a impressão que a gente fica, porque a gente não vê diferença nenhuma na estrutura morfológica. E no latim, como a gente vê a diferença, é mais aparente. E daí eles usavam o latim como base para estudar essa estrutura racional. E que, no entanto, se você estuda no latim, você começa a ver na linguagem humana inteira, não vê só no latim. Inclusive a Mariana perguntou aqui, eu vou jogar a pergunta para você. Se você pretende desenvolver mais a questão do latim avançado, seria indispensável para chegar ao nível refinado. Eu tive uma ideia uma vez de dar uma aula sobre isso, mas não consegui. Até hoje não consegui. Que seria uma aula prática, né, mostrando isso num texto em latim. Eu dei uma explicação sumária dos graus de letramento, né, de por que eu pensava assim. Eu lembro que uma vez veio um professor aqui, um professor lá do Instituto Borborema, da Paraíba. Ele veio aqui e eu estava falando disso e ele disse assim, mas eu tenho a impressão de que eu entrei no passivo refinado estudando sintaxe do português. E aí eu virei para ele e falei, você não sabia latim? E aí ele falou, bom, na verdade eu estava estudando junto. E eu falei, pois é, eu já conheci várias pessoas que sabem a gramática do português na ponta da língua, sabem melhor do que eu, inclusive, e que não passaram para o passivo refinado. Então, o fato de a pessoa saber, conhecer a gramática, a terminologia, e saber até mesmo analisar e classificar,
não parece produzir este resultado. E com o latim a gente vê que produz, e a gente pode especular sobre os motivos, né? Uhum. Mas o fato é que os exemplos históricos que eu encontrei de pessoas que tinham passado por passivo refinado eram pessoas que tinham um domínio bastante significativo da língua latina. Muito bom. E aproveitando para tirar uma dúvida aqui, porque eu faço isso com meus convidados, entendeu? Eu aproveito eles e faço uma consultoria grátis. Sim. O... Eu tenho uma menina de 10 anos, uma de 7. Você acha que o início do... Inclusive, eu tenho quase certeza que você indicou. Se eu estiver errado, pode me corrigir. Eu sei que você falou lá, já você... Na época do Formação Literária da Criança, você falou que acho que latim não era coisa para criança. Mas que um livro que você via que era bom era o livro do Paulo Ronay. Uhum. Sim. E eu adquiri eles, primos e grados Grados primos. segundos. Uhum. Você acha que já dá para começar com as duas, de 7 a de 10, ou só com a de 10? Como é que você acha? Pelo livro do Paulo Ronay. A partir dos 7 anos, a criança já pode estudar latim. Vai ser um estudo difícil se ela seguir o método tradicional, Uhum. né? Porque o método tradicional requer muita memorização, né? Sim. E a memorização, ela se vale de textos, de tabelas gramaticais e de textos, às vezes, pouco significativos. É. Então, o que eu te recomendaria é tem um pessoal no Instagram chamado Aprendendo Latim. Alguma coisa, ou é alguma coisa próxima disso, tenho certeza. É Sim. Karina Bastos e Josair Bastos. Sim. Esses dois aí são meus alunos. Legal. E, e eles pegaram uma sugestão que eu fiz uma vez de como você educar uma criança em latim a partir ali dos 7 anos, usando, usando orações, etc. Eu dei essa sugestão numa palestra uma vez. Eles pegaram isso aí e transformaram isso aí num material didático. Pô, que bacana. Então eu te recomendaria comprar ali um material deles Uhum. e tentar usar com, com as suas filhas. A sua filha mais velha possivelmente vai achar a coisa um pouco lenta demais ou infantil demais para ela. Então você de Uhum. repente não vai querer fazer o material inteiro com ela. De repente você vai querer ele fazer a memorização da oração e pronto. Uhum. Porque o resto pode parecer muito muito abobado para ela. Não sei, depende da criança também. É. Eu acho que a minha vai gostar. Sim. E aí e daí tem a parte da gramática, né? Que eles não fazem muito essa parte da gramática. Eles tentam trabalhar com a memorização do texto e o Uhum. vocabulário, Uhum. adquirir vocabulário. Eles não desenvolvem, não tentam ensinar a gramática teórica. Mas aí o Grados Primos ajuda a fazer isso, né? Uhum. E a ideia é a pessoa poder ir para uma coisa como Napoleão Mendes, né? Uhum. A gramática latina, que de fato vai ensinar a gramática inteira, porque o Grados Primos e o Grados Secundos eles só vão até certo ponto, né? Uhum. Então é uma introdução ao latim, não é exatamente um curso completo. Então acho que é isso. Você tem que trabalhar a memorização. Tem a parte ali do grau de letramento que também você pode tentar levar em consideração, né? De que Uhum. precisa ter uma base na memória para que depois você possa Sim. ensinar propriamente a gramática da língua. Então precisa ter um treino de memorização e tal. Aqui com a Eu minha pensei. filha, eu fiz isso, tá? Eu fiz ela decorar algumas orações em latim, decorar as traduções, e, e daí, num segundo momento, ela começou a estudar a gramática das próprias orações que ela estava decorando, Uhum. né? Eu Então é vejo mais ou aqui menos isso. na. Eu vejo aqui na igreja que, que eu moro num lugar muito abençoado que tem bastante
muitas igrejas tradicionais que ainda fazem a missa em latim, etc e tal. E a gente vai acompanhando no folheto, né? E no folheto você tem lá, né? Tem a oração e tem a tradução do lado. E assim, eu pelo menos, se você vai acompanhando direitinho a oração e a tradução, você vê que você consegue pescar ali alguma coisa, algum mecanismo, entendeu? De modo Sim. que com o tempo você vai assim, cara, olha só, aquela coisa, né? Pô, sempre que aparece a palavra aqui assim, você falou do objeto direto. Eu não entendo, mas você percebe que em certos contextos a mesma palavra termina com de uma forma, por exemplo, né? Naquela oração, a oração no Confiteor, né? Sim. No Confiteor, no início, você tá lá, tá rezando e todas as palavras, os nomes dos santos vão acabar com o AE, né? O E. Maria, Uhum. Semper Virgine, Beato Micael Arcangelo, Taberno Batiste. E aí, na segunda parte, já muda e vai tudo acabando com o M, né? Maria, Semper Exatamente. Virginum, Beato Micael Arcangelum, Ione Batistam. Eu não Exatamente. sei por causa de quê, porque eu olho assim, eu tento olhar e pensar, poxa, eu não estou entendendo qual é a diferença, até no português gramatical, da primeira para a segunda. Eu sei que a frase ela fica mais alongada porque você está falando. Pedindo a vocês isso, né? Então, mas dá para perceber que tem esse mecanismo aí quando você vai vendo a tradução, né? Então, por esse seu comentário, eu sei que você é passivo incipiente. Obrigado, nossa, eu. Gente, Entendeu? Tião e Mordecai, por favor, faça um recorte desse trecho aqui, por favor. Esse seu comentário é um comentário exemplar, arquetípico de passivo incipiente. Né? Rafael, não fala isso não, Rafael. Sabe, sabe que quando, sabe que quando a minha filha mais velha teve uma certa etapa, já estava fazendo todo o processo de ensino gramatical e tudo com ela. E teve um momento que ela estava ali assistindo um desenho animado com os irmãos, e era um desenho que era em inglês, eram umas musiquinhas em inglês com as legendas em inglês também, né, que eles Aham, assistiam. aham. Musiquinhas infantis. E aí uma hora ela virou para mim e falou assim: Papai, quando aparece esse tracinho com um S depois, o tracinho no caso é apóstrofo, Aham. significa D. Falei, Caramba. como assim, minha filha? Ah, ela deu exemplo, pegou, por exemplo, aqui, ó, sei lá, Mary's House, não sei, alguma coisa que tinha na música lá. Ela Uhum. pegou ali o genitivo que tinha, né, na música. E falou aqui, ó, por exemplo, isso aqui é a casa de Maria. E aí, outro exemplo. Blá, 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 blá. Aí eu Aham. disse, filha, isso aí é o que se chama um genitivo. E é a mesma coisa, por exemplo, que você tem ali nas orações em latim, quando você fala in nomine patris, né? Uhum. Ela falou, exatamente, patris significa do pai, exatamente, é isso mesmo. Hum. Ah, sim, sim. E aí, quando ela fez esse comentário, eu virei pra minha mulher e falei, ela tá no passivo incipiente. Aí minha Caramba. mulher falou, você tá louco? Ela tem, sei lá, tinha 7 anos, 8 anos, não sei mais. Ah, com essa idade aí tá louco que ela tá no passivo incipiente, não pode isso. Ela tá no passivo incipiente, tô te falando. Uhum. A partir de agora, não precisa mais seguir metodologias de passivo bruto para ensinar idioma para ela. Caramba, cara. E de fato, depois disso, essa época eu não tinha muito tempo para ensinar inglês para ela, tava com a vida virada do avesso. Uhum. Mas aí eu falei, não, eu vou ensinar inglês para ela. Minha mulher falou, você não tem tempo para fazer isso. Eu falei, é verdade. Mas eu vou dar 2 aulas para ela e o resto ela vai fazer sozinha. Aí minha mulher também ficou com o queixo lá no chão, né? Imagina que isso vai acontecer e tal. Aí eu falei, tá bom. Aí eu dei uma aula para Alice, ensinando a usar o dicionário de inglês, ensinando como é que usava o alfabeto fonético internacional para saber a pronúncia das palavras, Uhum. e ensinando a procurar a palavra no dicionário e tal. Pronto. E, é, e aí fiz uma lição prática com ela, usando um texto, e depois eu só ia passando, assim, ó, uma frase aqui, passava uma frase e dizia, traduz isso aí. Daí, todo dia eu passava uma frase para ela e mandava ela traduzir. E assim foi. Muito bom, muito bom.
Lembro, salvo engano, não foi assim, com essa, talvez, não sei se teve esse acompanhamento, mas eu lembro do Gugu falando essa história também, de que um dia ele chegou pro Olavo e falou assim, pai, eu quero aprender matemática. Aí o Olavo, tá bom, tu lê esse livro aqui. Aí deu os elementos de Euclides? Os elementos de Euclides. Uhum, os elementos. Aí ele abriu, pai, mas tá em inglês. Aí ele toma o dicionário. Traduz uma frase por dia. Pronto, ele acabou, aprendeu matemática em inglês. Pronto. Exatamente. O que mostra que o Gugu também estava no passivo incipiente quando fez isso. Já estava no passivo incipiente. Não, o Gugu estava no passivo incipiente quando nasceu. Se ele não fosse passivo incipiente, ele simplesmente não conseguiria fazer isso. Uhum. O Olavo ia mandar ele fazer isso e o que ia acontecer é que ele ia torrar o cérebro ali, não ia fazer nada. Muito bom, muito bom. O pessoal tá pedindo, né, um resumo do grau de letramento. Gente, cumpre o curso do Rafael, pelo amor de Deus. Não tem resumo. Não dá pra fazer resumo, não. É sério, realmente não dá pra fazer resumo. Puxa, eu ia perguntar uma outra coisa pra você. Não, deixa o Tião e o Mordecai dar uma boa noite, né? Que eles chegaram até agora e não falaram nada. Boa noite, galera. Boa noite. Boa noite, Rafael. Boa noite. Prazer estar aqui com você, valeu? Muito obrigado. E eu vou falar pouco para não passar vergonha. Precisa ter vergonha não, rapaz. Rafael é gente boa demais. Tô zoando, mas assim... A internet não é gente boa. Pois é. Não é mesmo. Deixa eu te perguntar. Assim, eu não fiz seu curso. E o seu Caverna diz que eu sou muito ruinzinho de ler. Todo mundo sabe já isso que eu ia nossa falar. galera, todo mundo sabe. Eu sou muito ruim em leitura e tudo quanto é coisa assim. E eu falo bastante coisa errada. E ele diz que eu sou o que? O seu Caverna, o que eu sou? Passivo bruto. Passivo bruto. Tem gente abaixo de mim, né? É o passivo bruto incompleto. Então, se assim, não tô me colocando numa categoria assim, nada superior, eu sei meu lugar. Mas eu vejo que eu sou do Rio de Janeiro. E a gente já é um decréscimo, né? e eu trabalho no Minha mulher é carioca. Então retiro o que eu disse. Isso aí vocês têm de bom. As mulheres de vocês são ótimas. Pois é. Mas então, você foi abençoado pra caramba, cara. Mas voltando. Eu sei. Então, como assim, eu trabalho no centro do Rio de Janeiro e eu sou lá, eu e o Mordecai, a gente é um deus. Porque a gente conjuga os verbos corretamente. Corretamente. A gente tem alguma concordância plural, a frase tem algum. Isso, a maioria das frases a gente bota o plural nas frases. A gente não fala, plural, frocos. Então, eu vejo assim que tem um abismo, entre o passivo bruto incompleto e o passivo bruto completo, que sou eu? Sim. Existe um abismo mesmo. Então, eu vejo que, cara, assim, eu sei que eu não me comparo nunca com a galera de lá. Mas eu me comparo com uma tipo assim, porque eu estudo o Olavo, tal, por mais que eu tenha muita dificuldade, eu entendo quando o Olavo fala, eu só não odeio ler, sabe? Isso é real. Tipo assim, mas com os cursos eu vejo todos. Mas só que, assim, como é que funciona esse limbo que existe entre o passivo bruto incompleto e o completo, e se isso é um fenômeno que só tem aqui no Brasil, e por que isso acontece? É bem simples. Quando você nasce, você é um passivo bruto incompleto. Tá? Então, a partir daí, começa a sua jornada rumo a se tornar um passivo bruto completo. Essa jornada vai se completar se você receber matéria-prima
suficiente e de qualidade, né? Então, se você não receber matéria-prima suficiente, ou se a qualidade da matéria-prima for muito baixa, você vai permanecer em algum estado ali próximo do de uma criança. Percebe? Que é o que acontece com boa parte da população brasileira. Isto é basicamente falta de contato com a linguagem. É isso mesmo. O contato do brasileiro médio com a linguagem é muito pequeno, muito baixo, e ele tem contato com poucas formas. Ele tem contato com um vocabulário muito restrito e com um uso muito restrito desse vocabulário. As frases são sempre pronunciadas do mesmo jeito, na mesma ordem, as palavras são sempre as mesmas. Então ele fica num estágio ali mais ou menos de um adolescente, né? Ele não completa o aprendizado linguístico dele. Fica faltando material. Isso que você falou é real mesmo. Tipo assim, são eles não trocam a palavra tem que ser sempre a mesma. Não tem uma variedade o vocabulário, não tem variedade de vocabulário. É sempre, tipo assim, quando falam certo, né? Quando estão tentando falar uma frase mesmo, né? Assim. Porque assim, quando você fala assim, não tem contato com a linguagem, não tem contato com a linguagem correta. Porque... Eu digo, mais do que correto, o que faz, porque correto depende do ponto de vista. Mais do que correto, o que seria importante para passar de nível de letramento seria ter contato com, digamos assim, o repertório completo da linguagem. Né? O que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, a concordância. Não concordam substantivos com adjetivos. Então boto o substantivo no plural e o adjetivo no singular, por exemplo. Não sei. Isso é uma característica do dialeto popular brasileiro. Então você pode dizer que tem uma gramática específica do dialeto popular brasileiro. E que, portanto, segundo essa gramática, eles não estão falando errado. Eles estão falando do jeito que todo mundo fala. Tá bom. Eles estão errados se você for comparar com a gramática de Camões. A gramática deles ali, da comunidade deles, né? Não está incorreto. Então isso não seria critério para você dizer que a pessoa não completou a formação linguística dela, completou a formação linguística daquele dialeto lá da comunidade dela. Porém, mesmo tomando esse critério relativo, digamos assim, ainda assim a pessoa tem uma formação incompleta, porque dentro daquele dialeto ela não é capaz de usar a linguagem em todas as suas possibilidades. Entendi, agora eu entendi. Pela variedade do que cada momento tipo assim, tô colocando como exemplo, em cada momento ela saiba se expressar da melhor forma. E ela tem aquela gama de possibilidades da fala, né? Isso, a gente pode falar de um campo de latência, né? O pessoal que fez coffee, um campo de latência da linguagem. Ela sabe o que se pode fazer com a língua dela. Então, se ela quiser se comunicar, ela pode fazer isso de várias formas e escolher a forma mais apropriada para a circunstância. E, no entanto, não é isso que acontece. O que acontece é que as pessoas têm uma gramática extremamente restrita e um vocabulário extremamente restrito. E isso faz com que elas não consigam se comunicar eficazmente, porque elas não têm um domínio da estrutura do próprio idioma. E esse domínio ela conseguiria pelo contato com o idioma, né? No nível passivo bruto, se trata realmente de você conhecer as fórmulas e as regras do idioma. Você conseguir manipular as fórmulas e as regras. E isso é uma coisa que o brasileiro médio não consegue fazer. Ele não consegue usar o idioma de uma maneira sistemática e de uma maneira suficientemente flexível. E ele não tem sequer domínio de um vocabulário suficiente para dizer as coisas que ele quer. Então, frequentemente, ele, por exemplo, usa palavras que não querem dizer o que ele quer dizer. Sim.
Direto. Sim. Aham, eu observo isso aí que você falou mesmo. Que Então, às vezes a pessoa fala o contrário do que realmente ela tá querendo dizer. O contrário Exatamente. mesmo. Muitas vezes. Exatamente. Então isso é um problema sério. Isso é uma coisa que a gente aceitaria numa criança pequena. Né? Uhum. A minha filha Tereza, por exemplo, tem 4 anos e ela troca ontem por amanhã. Ela vai falar amanhã, fala ontem. Vai falar ontem, fala amanhã. Uhum. E isso aí a gente aceita na criança de 4 anos, né? Mas uma pessoa que chegou à idade adulta já devia ter contato suficiente com o seu próprio idioma para conseguir se expressar. Exatamente. E o Eu vou te problema falar um negócio. Você falou que você não gosta de ler, né? A gente ouve muito isso no Brasil. Eu também não gosto de ler. Aí, ó. Eu não entendo quem diz que gosta de ler. Eu não gosto. Mas Obrigado, Rafael. Muito obrigado. eu não leio porque eu gosto. Eu leio porque é o único jeito de ter acesso à informação que eu quero. Sim, entendeu? Tipo assim, é claro, eu odeio ler. Mas assim, quando, por exemplo, o seu Caverna me dá um livro, eu pego o livro e leio. Eu vejo não é o meu. Igual tem gente que tá com tempo livre, pega o livro e lê como hobby. Não é o meu hobby mesmo. Eu vou fazer outra coisa. Mas para qualquer tipo de informação, quando, por exemplo, eu tenho que ler alguma coisa, eu consumo tudo, sabe? Eu pego numa batida e vou. E eu até me estimulo para isso. Eu gosto de agir desse jeito. Não como um hobby, para tipo, sabe? Uhum. Mas, cara, mas sabe qual é o lance? É isso que o Rafael falou. Por exemplo, aqui eu já percebi isso há algum tempo. Tipo assim, eu tenho muita leitura de aprendizado e pouca de literatura. Eu falo sempre, cara, eu preciso ler mais literatura, cara. Só que acontece, às vezes eu vou pegar um livro de literatura e, pô, a história não me interessa. E aí, putz, você tem que fazer uma força danada pra pegar o livro e ler. Agora, um dia desse eu peguei, por curiosidade, que eu tinha comprado já há um tempo aí, o Diálogo das Carmelitas. Ela fala muito desse autor, né? Pô, esqueci o nome dele, gente. Bernanos? O Bernanos fala muito do Bernanos e tal. Eu comprei esse o Diálogo das Carmelitas, vou ver. Comecei. Cara, é o que o Rafael falou, assim, cara, o único jeito de eu ter essa informação é essa. Quando eu comecei, eu falei assim, cara, eu quero saber o que vai acontecer. E assim, é isso que ele falou, tipo assim. Porque eu acho até que tem filme, mas assim, como não vi o filme, eu falei assim, cara, essa história tá muito boa, eu quero continuar lendo ela. É isso, você quer aquela informação ali. Aí você pega e lê, entendeu? E tem outra coisa, né? Você vê o filme, mas o filme muito frequentemente é diferente do livro, né? Sim. Por exemplo, a minha filha agora está começando a ler O Hobbit, né? Nossa. Do Tolkien. Só que o filme do Hobbit é uma porcaria. O filme do Hobbit, primeiro, tem muito pouco a ver com o livro. Tem muito pouco a ver com o livro, é verdade. E segundo, é um porre. É um filme chato pra caramba. E o livro é muito legal. Uhum. O livro é muito bom, então às vezes acontece isso. É verdade. Às vezes não, a maioria das vezes, esmagadora. É isso que acontece. Se você não quer se decepcionar com o filme, não leia o livro. O Mordecai mesmo tava me contando que, né, que ele tava lendo O Senhor dos Anéis e ele tava revoltado com que ele descobriu que como na verdade é a história, entendeu? Eu fiquei muito puto mesmo com a parte lá, cara. Meu Deus do céu. Blockbuster é isso aí. Não, quando eu comecei eles sempre dão um jeito de colocar um casalzinho romântico, né? Um negocinho assim. Putz, no Hobbit, cara, aquela elfa verde lá, cruz credo, mano, que importante que enfiaram ela lá, mano. Mas não, quando eu comecei a ler A Sociedade do Anel, que eu vi o Tom Bombadil, eu falei assim, por que esse personagem não está no filme? Não entrou, é isso aí. Pois é. Realmente. Não é possível, não é possível. Eu fiquei assim, ué.
Um dos personagens mais marcantes do livro. Exatamente. Eu fiquei um tempo assim, gente, não tem esse cara no filme. Como é que pode? Aí depois eu fui pesquisar e descobri quem era ele. Pois é. Mas uma coisa que eu tava querendo tocar, que, assim, não gostar de ler eu entendo perfeitamente. Também não tenho nada. Não acho que leitura é uma coisa em si mesma prazerosa, depende do livro. Porém, muita gente no Brasil fala que não gosta de ler, ou até que odeia ler, quando na realidade o que acontece é que a pessoa sente uma grande dificuldade na hora de ler. E verdade, é isso aí. Quando você tem uma dificuldade por falta de aprendizado, por falta de formação, isso não significa que você não gosta de ler. Isso significa que você não foi capacitado para ler. É isso aí. Muito da minha aversão por leitura era, tipo assim, até um certo momento da minha vida era porque eu não sabia ler mesmo. Assim, eu fui saber ler depois de um tempo aí, sabe? Tipo, aprendi a ler, assim, eu era analfabetão mesmo até mais ou menos 11 anos, cara. Analfabetão não, mas tipo, eu sabia juntar palavra, mas não sabia entender a frase. É o que chamam de analfabeto funcional. Né? Sim, isso aí. Eu era assim, eu pegava uma prova, eu pedia pro meu professor, eu fingia, por exemplo, eu era bom de matemática, mas eu não entendia o que estava se pedindo na prova. Eu pegava e falava assim, arrumava de dar uma volta no professor e falava assim, pô, professor, não tô entendendo o que você tá pedindo aqui e tal. Aí daqui a pouco ele ia começar, não, olha, aí lia a frase. Quando ele lia, eu falei, agora eu tô entendendo. Aí eu ia e fazia a questão. Com ele lendo, mas eu lendo eu não conseguia, era estranho, sabe? Eu não conseguia entender o que estava se pedindo lá na hora, mas ele lia, eu entendia, porque ele dava a entonação certa, tal, a pausa certa. Aí eu consegui entender. Justamente. E eu fazia isso nas 10 questões, sabe? Isso é uma coisa que eu já comentei também algumas vezes. Ler com a entonação errada já é entender errado. Sim, não dá para entender. Acontecia isso comigo, tipo. E muitas vezes as pessoas passam por cima disso. Acham que, por exemplo, se a criança está lendo de uma maneira monótona, as pessoas acham que isso não faz diferença nenhuma. Ela sabe ler. Ela sabe ler. Só que quando você vai ver como a criança está lendo assim. Então o homem foi para casa e fez isso. Isso não é ainda saber ler. Né? A criança está conseguindo decodificar, né, a parte mais grosseira da língua. Mas a entonação está completamente errada. Sim. E isso é uma coisa que você fala muito no curso da formação literária. E eu nunca vi ninguém tocando nesse ponto. Você, não, você tem que fazer a criança repetir, você vai fazer ela decorar o primeiro canto dos Lusíadas, ou a primeira estrofe. Você tem que falar, você repete, fala, ó, tal. E aí a criança tem que falar com a mesma entonação que você está falando. Se ela falar tudo certinho, mas errar a entonação, você, não, olha, assim. Eu falei assim, caraca, eu nunca tinha ouvido ninguém falando da importância da entonação. Quem me ensinou isso foi o Quintiliano, que é um pedagogo romano do século I. E ele fala isso. Ele diz assim, ó, quando você for ensinar a criança a ler, a primeira coisa com a qual você se preocupa, depois, obviamente, da decodificação das sílabas, né? A primeira coisa que você tem que se preocupar é com a entonação. Porque ler é uma coisa, recitar é outra coisa, cantar é outra coisa. Né? E ela tem que saber ler com a entonação correta. Especialmente muito poesia, bom. Né? A poesia é um excelente treino para isso, porque quando você está lendo poesia, tem uma tendência a você entrar num tom fixo, né? Você martelar o verso sempre da mesma maneira, né? Como o metro é fixo, você tende a ler sempre com a mesma entonação. E ali você corrige isso de uma forma que nunca mais a criança vai errar. Se ela conseguir acertar a entonação lendo poesia, ela não vai errar a entonação em nada. Com certeza. E poesia é um exemplo também de coisa que,
Se você ler sem entonação, você não entende. Verdade. Você tá lendo, ó, eu cansei, tipo, na escola, sei lá, pega a poesia, cara, não tô entendendo nada. A professora vai e declama. Ah, sim, tipo assim, é incrível. É verdade. Quando ela declama, você, entendi. É o mesmo texto, mas abre tua cabeça na hora que a outra pessoa lê. É muito doido. É muito doido. Exatamente. Eu acho que foi o poeta Walden, né? A gente tava falando aqui do Tolkien. Eu acho que foi o Walden que foi aluno de um dos cursos do Tolkien. E o Tolkien dava cursos de literatura germânica. E teve uma vez que ele foi dar um curso sobre o Beowulf, o poema épico germânico. E ele começou a aula recitando uma parte do Beowulf. E o Walden disse, numa memória depois, ele disse que ele será eternamente grato por ter podido ouvir aquela recitação. Caramba. Muito que aquilo ali abriu os horizontes dele. Você vê como que a coisa é, né? Não foi a aula, não foi a explicação, foi a recitação. Uhum. Pois é. E nessa levada tem uma pergunta aqui que encaixa com o que a gente está falando. Do Matthew. O professor Falcão, o que o professor Olavo quer dizer com treinar o ouvido ou ter ouvido? Seria apenas ter o domínio da dimensão sonora da língua? Como tudo que o Olavo fala, depende do contexto. Você jamais interpreta uma coisa que o Olavo disse sem saber em que contexto ele disse, do que ele estava falando, porque ele pode e vai usar a mesma expressão com vários sentidos diferentes. Caraca, excelente explicação para pegar uma frase do Olavo. Sim. Aliás, não só do Olavo. Se fizer isso com Aristóteles, é a mesma coisa também. Uhum. A maioria... Assim, desculpa. É a mesma coisa com o Gugu também, porque o Gugu, ele tem hora que fala umas coisas que se tu tira do contexto, acabou. Tipo assim, ele tá falando uma besteira, tipo, não, mas no contexto ali, se você tá na aula lá de 6 horas, escutando desde o início, você vai entender, porque na 5h30 ele usou aquele termo ali. Mas se você de primeira pega, já era. Eu não entendo. A capacidade de usar linguagem figurada é muito útil quando a pessoa quer expressar um conceito filosófico, sobretudo se for um conceito inovador. Tem muito conceito que hoje a gente usa com mais facilidade e que na época que foi cunhado era incompreensível. Então dependia da figura de linguagem para poder ser compreendido. O Aristóteles fez isso, por exemplo, com catarse, que hoje é um termo da crítica literária. Mas na época que Aristóteles usou era um termo da medicina. Significava uma purgação, uma purificação que você fazia do organismo mediante remédios que ativavam, por exemplo, o vômito da pessoa. A pessoa botava coisa para fora. E o Aristóteles usou este termo médico para descrever o que acontecia quando a pessoa assistia uma tragédia. Muito legal. Então você tem uma espécie de purgação emocional, como se você vomitasse uma emoção ruim que estava presa dentro de você. Percebe? Ele usou o termo e nunca explicou. Entendeu? Então você tem que ter uma sensibilidade para entender o que ele está querendo dizer com aquilo. Verdade. Vou pegar outra pergunta aqui. O pessoal está fazendo bastante pergunta. Não vai dar para colocar todas, mas acho que tem algumas que estão interessantes. Do latim, como o latim pode ajudar a avançar nos níveis de letramento, eu acho que a gente comentou mais cedo que é mais na passagem para o refinado, né? Na verdade, o latim ele é a maneira como a nossa educação tradicional, a educação clássica e medieval, fez o processo inteiro. Eles usavam o latim basicamente como um suporte para fazer o processo inteiro. Agora, basta você estudar a gramática do latim? Não. Não basta. Tem um processo consideravelmente mais complexo que usa a língua latina como suporte. Mas não é simplesmente estudar a língua latina e pronto, resolver o problema. Né?
Mas para explicar isso detalhadamente, é o que eu faço no grau de letramento. Né? No grau de letramento eu explico e analiso cada uma dessas etapas da educação clássica e inclusive como que o latim ajudava no processo. E uma das coisas que eu falo ali é que, do que eu pude ver, você não faz a transição para o passivo refinado sem o latim. Eu nunca vi isso acontecer. E eu especulei que você possa fazer a transição do bruto para o incipiente usando a língua portuguesa. Mas é uma especulação. É uma especulação. Eu nunca realmente vi isso acontecer. A maioria das pessoas que eu conheci, que eu consegui me certificar que eram passivos incipientes, estudaram um idioma estrangeiro de forma gramatical, analítica e pesada. Por exemplo, quando eu comentei a questão lá do latim, né? Eu lembro que a primeira vez que eu comecei a perceber essa estrutura de coisas se repetindo com um certo padrão foi quando eu estava estudando inglês. Eu comecei assim, eu sempre tive facilidade com línguas. E aí eu já falava, assim, né, tipo, conseguia... eu aprendi a falar, assim, repetir palavras em inglês, vamos dizer assim. Eu via muito filme legendado, né? Assim, e aí eu começava a ver, tipo assim, eu via o cara falando, via a legenda, assim, fui aprendendo. Depois eu entrei num curso e aí comecei a estudar gramática mesmo. Eu comecei a perceber, assim, cara, tem coisa na gramática aqui que eu estou estudando em inglês que eu estou entendendo melhor a gramática em português. Exatamente. E acho que foi esse que foi isso aí foi a transição. A transição, exatamente. E aí alguém pergunta aqui como, aí minha pergunta, como que o senhor passou do passivo refinado para o culto, que seria ali o grau superior, né? Nessa época, eu não tinha teoria de letramento nenhum. Então, eu, de certa forma, estava intuitivamente, pelo meu sentimento, o que eu queria era chegar no passivo culto. Eu não tinha essa separação dos graus, né? Mas o que eu queria era o objeto do passivo culto, que é a crítica literária. Eu queria entender como é que funcionava a forma literária, a forma estética da literatura. E foi na base desse esforço, né, foi fazendo esse esforço que eu fui aos poucos galgando esses níveis. Eu naturalmente fiz faculdade de latim, né, me formei em latim. Se não tivesse me formado em latim, eu teria parado no passivo incipiente, como a maioria absoluta dos estudantes de literatura param. Mas eu tive esta fortuna, né, de estudar o latim, porque eu me convenci cedo de que para entender literatura eu tinha que estudar a poesia clássica. Que a poesia clássica, ela era um modelo assim muito importante e que tinha algumas coisas únicas que nunca mais foram repetidas. Então, que era necessário estudar a poesia clássica. E só que o que eu estava querendo era isso, era a crítica literária. Só que aí, para chegar à crítica literária, eu tinha que estudar outras coisas, né? Então aí eu fui tendo que fazer o processo. Então, na verdade, foi isso. O meu esforço era sempre para chegar no passivo culto. Por isso, quando eu cheguei, na verdade, acho que foi a coisa menos surpreendente do processo inteiro. Porque era o que eu estava querendo desde o começo. O que foi surpreendente, na verdade, era o que estava no meio. E que eu não esperava. Porque, como todo mundo, eu tinha uma ideia de que eu já estava suficientemente preparado para estudar crítica literária. Então, quando eu tive que aprender as outras coisas, aquilo ali foi surpresa. Falei, tem isso? E tem aquilo também? Então, é aquilo, né? Eu estava achando que a jornada ia ser muito mais curta do que foi. Sim. Muito bom. E para... assim, uma coisa que eu acho que a gente poderia falar aqui em relação a essa questão do
dos níveis, letramento e tal, e que eu acho que é muito importante porque é uma coisa muito fácil de fazer. Simples, quer dizer, né? Fácil porque, né? Enfim. Mas é simples. Que eu lembro de ouvir isso na aula. O melhor jeito de você passar do passivo bruto pro passivo incipiente, ou não sei se é do incompleto pro completo, mas eu acho que é do passivo bruto pro incipiente, é a memorização de poemas. Do incompleto pro completo. Do incompleto pro completo. Porém, tem uma relação com o incipiente, porque você não passa pro incipiente sem isso. Uhum. Assim, a memória é um requisito importantíssimo para você poder desenvolver essa inteligência comparativa que, por exemplo, te possibilitou passar para o incipiente. Então... inclusive queria que você falasse da memória, porque eu lembro de você comentar uma coisa sobre assim, como que a memória acaba consertando coisas no seu cérebro sem que você perceba sem você saber qual é o problema e nem como que a solução foi feita, mas assim, eu lembro de você explicando isso uma vez na aula. Eu não lembro, não tô conseguindo associar isso com nada. Foi assim, que você falou que tinha lido que, por exemplo, quando você tá lembrando uma música, e aí tem sempre um certo trecho que você sempre esquece. Você lembra a música inteira, mas aquele trecho você sempre esquece. Ou quando você está decorando um poema, e tem sempre uma estrofe Sim. que sempre trava. E que isso seria um sinal de algum problema cognitivo. E que se você insistisse até conseguir, decorei. Agora, decorei. Quer dizer que você resolveu aquele problema. Entendeu? Sim, sim. Eu acredito que na maior parte dos casos é uma questão de exercício mesmo, né? Você tá com a atenção atrofiada. Uhum. E tem um ponto cego, por quê? Porque, por exemplo, a gente tá aqui conversando. Você tá aí falando, você tá falando alguma coisa comigo, e eu posso estar com a impressão de que eu tô captando o seu discurso inteiro, mas ali no meio do seu discurso a minha atenção pode estar se dispersando. E eu posso estar perdendo uma parte do seu discurso sem perceber. Sim. E daí no final eu fico com a impressão de que eu ouvi tudo, mas na verdade eu ouvi metade, por exemplo. Uhum. Quando você está memorizando, você começa a se dar conta de que isso está acontecendo. É verdade. Porque você está se cobrando, né? Você está dizendo assim, eu tenho que lembrar isso aqui tudo. Então você começa a perceber que tem uma parte ali que não está entrando na sua atenção. Uhum. Por quê? Porque você memoriza aquilo em que você presta atenção. Quando você não presta atenção, não entra na memória. E por quê? Porque a gente foi ensinado, né? Tipo assim, é uma moda pedagógica não, só decorar não adianta, só memorizar não adianta nada. O negócio é entender. Como que você vai entender se você não lembrar do negócio? Exatamente. Tem uma vez que eu estava dando uma palestra para professores de escola pública, um auditório cheio de professores de escola pública. E eu falei exatamente isso. Eu falei, bom, eles disseram para vocês, né? Ouvistes o que foi dito. Ouvistes o que foi dito pelos antigos, né? Não adianta decorar, o importante é entender. Eu, porém, vos pergunto, de que me adianta entender uma coisa se eu não lembro? Pois é. Eu preciso lembrar para poder. Primeiro, eu preciso lembrar para poder entender. E segundo, eu preciso lembrar o que eu entendi. Pois é. E como com certeza ninguém riu, quer dizer que ninguém entendeu. Na verdade, as pessoas quase bateram palmas. É mesmo, cara? Poxa, que bom. O clima foi um clima assim, de alívio, de suspiros de alívio. Cara, é fogo, né, cara? Essas Mas pessoas, é aquele mesmo efeito que quando as pessoas ouvem o Olavo, cara. É uma verdade que todo mundo sabe que é verdade, mas não tem ninguém para falar, expressar o que você está sentindo. Essas professoras, elas são oprimidas por um discurso pedagógico intransigente e que dificulta muito a vida delas. É verdade. Elas têm a experiência de sala de aula, né? Elas sabem que aquilo não funciona. Mas elas são obrigadas a insistir naquilo. É fogo.
com certeza tem um lugar no inferno separado, assim, pros pedagogos. Olha, realmente é uma posição de extrema responsabilidade. Então, sim, é muito perigoso. É muito perigoso. E uma coisa que você falou até do Erasmo, que me fez pensar, olha como que é perigoso, né? Você, por exemplo, você escrever um livro. Porque o cara, né? O cara, hoje eu tava pensando nisso. Cara, se eu escrever um livro, assim, meio, né? Falando alguma coisa sem muito critério, sem muita responsabilidade. Cara, se esse negócio começa a ser levado a sério, olha o quanto de mal que eu posso causar, entendeu? Sim, é verdade. Cara, é um negócio que se você parar pra pensar, assim, bicho, é um negócio muito... É muita responsabilidade você jogar um negócio desse, assim. Exatamente. Se você é uma pessoa que realmente acredita no juízo divino, você não fica nem um pouco surpreso, nem um pouco chocado com o fato de os livros serem censurados antigamente. Verdade, cara. Na verdade, você fica achando que isso é uma extrema caridade, uma imensa caridade das autoridades públicas, das autoridades civis e religiosas. Censurar o livro para não permitir que o cara faça mal. Com certeza, com certeza. É caridade pro próprio cara, não é nem pros outros, aí não, você pra entende, e aí você entende que vários autores piedosos estavam sendo totalmente sinceros quando eles eram censurados e agradeciam por serem censurados. Eles estavam sendo totalmente sinceros. Porque o que eles estavam pensando é assim, se tem alguma porcaria nesse livro, graças a Deus que esse cara pegou e censurou. Né? Pois é. Porque eu não vi, mas se ele viu, ótimo. Né? E é por isso, por exemplo, também, sei lá, Santos, né? Você vê, Santa Teresa de Ávila. Ela pegou os manuscritos dela, deu pro Baltazar Graciano, né, o padre, e falou assim, escreveu uma nota dizendo, o que ele cortar, fique cortado. Porque são pessoas que, como você falou, realmente acreditam no juízo divino. Entendeu? Exatamente. Tem aquela crença própria da criança. Porque eu tava contando até para um amigo meu ontem. Assim, um dia, eu lembro até hoje. Quando eu contei para as minhas filhas sobre o juízo final, a primeira vez que eu falei sobre o juízo final com elas, a que hoje tem 7 anos, na época ela era menorzinha, ela ficou meses preocupada. E do nada ela falava pra mim, pai, eu tô tão preocupada com o juízo final. Eu falei assim, mas é pra ficar mesmo, filha. Fica assim. Mantenha esse temor bastante tempo. Justamente. Né? E como a gente comenta aqui no podcast, vários episódios a gente comenta isso. Tipo assim, uma das frases que é muito na moda entre a galera é só Deus pode me julgar. Assim, filho, isso devia deixar você com um pavor que você não tem noção. Como o Tião falou, as pessoas falam uma coisa, mas eles querem dizer o contrário. O que ele quer dizer é só Deus pode me não, assim, só minha vovozinha pode me julgar, porque o que ele quer é que ele seja absolvido de tudo que ele tá fazendo de errado. Quem faz isso? A vovozinha dele. Sim. Entendeu? Não é Deus. Assim, não, cara. Deus é um cara que pode jogar o seu corpo e sua alma no inferno. E é verdade que Deus é amor. Né? Sim. E é verdade que ele é capaz de perdoar tudo, absolutamente tudo. Não tem nada que esteja fora da misericórdia divina. Né? Se a pessoa, de fato, se arrepender e pedir perdão, Deus é capaz de perdoar qualquer coisa. E as pessoas contam muito com isso. O problema, eu vejo assim, pelo menos, o problema fundamental é se você, no momento do juízo, vai ter a disposição de pedir perdão pelo que você fez. Exato. Porque uma pessoa que viveu de uma maneira audaciosa, de uma maneira temerária, achando que podia fazer tudo, quando chegar no dia do juízo e tiver que reconhecer as bobagens que fez, será que ela vai estar pronta para isso? Será que ela vai estar pronta para baixar a cabeça e pedir perdão? Exato. Será que ela vai ter a disposição? Ou será que ela vai adotar uma atitude teimosa e arrogante? Porque se ela adotar uma atitude teimosa e arrogante, aí realmente o perigo de ir pro inferno é grande. Isso. Exatamente. E o problema essa é a atitude dos condenados. Os condenados do inferno, todos eles têm essa postura teimosa e arrogante.
E a gente acha que tem que não, isso é impossível. Eu achava pelo menos esse lance ser impossível de acontecer, de tipo assim, as pessoas chegarem e terem uma postura arrogante diante de Deus. E cara, hoje a cada dia que passa eu vejo que isso é muitíssimo possível e vai acontecer, porque tipo, eu vejo se Deus chegar na Terra e fala e contra, por exemplo, as pautas feministas, as feministas realmente vão virar as costas para Deus e falar assim: você tá totalmente errado. Quem sabe sou eu. Você tá aí discutindo, tá brigando com a tua esposa. Imagina que chega no juízo final e Deus pega ali a tua briga, traz de volta. Fala assim: ó, aqui, isso aqui que você fez, isso aqui que você falou, só que estava errado, você tem que pedir perdão. Será que você vai estar disposto? Sim, é. Aquilo que você tem certeza que você estava certo. Não é qualquer briga, não. Exatamente. Teve uma época que o pessoal tava fazendo polêmica com terra plana, né? Essa história de terra plana. E o Olavo, lógico, o Olavo que trouxe a polêmica. E aí tava uma polêmica danada e eu tava aqui dando um curso. Eu cheguei para meus alunos e falei assim: vem cá, e se chegar no dia do juízo final? No dia do juízo final você vai ter muita coisa para chorar. Então fica até meio ridículo falar disso. Mas digamos assim, que depois de você ter chorado todos os seus pecados, você ainda descobre que a Terra era plana mesmo. Aí você vai ficar com que cara? Eu falei a mesma coisa pros colegas meus e era assim: mas cara, eles não conseguiam falar assim. É a postura arrogante. Isso, a postura arrogante. Eu falava assim: cara, não, só faz um exercício de que se for. Mas, cara, não, eles não tinham a capacidade de falar assim: problema também. Exatamente. Problema, eu vou estar com Deus, cara. Eles não tinham essa parada. Eles ficavam retrucando. Não, cara, pelo amor de Deus, isso não é possível. Você. Aí parava de desfocava o assunto. Aí falava: você acredita nisso? Eu falei: não, cara, presta atenção, faz só o exercício. Eles não conseguiam, sabe? Não consegue. Porque não tem nada mais importante na vida de uma pessoa do que ela aprende no ensino médio. Entendeu? Pois é. Do que a opinião. Agora, muito mais sério do que você acreditar em terra plana é você cometer um pecado contra o próximo por causa de uma crença que você tem e que Deus não te pediu para ter. Exatamente. Então, quer dizer, Deus vai chegar lá e falar: aqui, ó, você xingou sua mãe por causa disso, e agora? O que eu faço com você? Por causa de uma bobagem dessa. Exatamente. É difícil, bicho. Tem uma pergunta que está se repetindo, mas eu vou fazer uma aqui dessa moça, porque ela é boa. Gostaria de saber se há algum exercício prático para o exercício de leitura na entonação correta para crianças. Seria apenas ouvir o poema declamado e memorizá-lo a partir dessa exposição? O que a gente tem que ver em primeiro lugar é se a criança consegue ler um texto simples com a entonação correta, né? Porque ler poesia é mais difícil. Então eu recomendo você ter um livrinho infantil assim, com um texto bonito, mais simples, e testar se a criança está conseguindo ler tudo ali com entonação boa, né? Aí você pode ir para poesia, né? E isso que eu estou falando se trata de alfabetizar a criança. Depois que você alfabetizou a criança, você passa para a formação literária. Então, ler com a entonação correta é parte da alfabetização. Agora, quando você passa para a formação literária, aí realmente o nível de dificuldade cresce. O que a gente tem que ver é se o poema está sendo corretamente recitado, como ela falou, declamado, né? A declamação é um termo que ficou acabou se tornando um pouco pejorativo nos meios literatos, porque virou sinônimo de você recitar de uma maneira exagerada e teatral. Eu ia falar isso agora. Né? E, no entanto, como eu descubro qual declamação é correta ou é melhor? Porque primeiro, se está sendo feita por um ator, já é muito suspeito. Tá? Sim, entendi. Eu não me lembro de ver um ator declamar direito.
Não me lembro. Tá? Todos eles destroem o poema no processo da declamação, porque eles querem aparecer mais do que o poeta. O poema, é. Verdade. Parece que eles querem, né? Eles estão mais interessados em deixar uma marca no modo como eles recitaram do que em transmitir os sentimentos dos versos. Sim. E daí fica complicado. Estudar a métrica ajuda você ler, e só de ler o poema você saber como é que se declama corretamente? Na verdade é um requisito. Então tem que saber. É um requisito. Saber, né? Você tem que saber, tem que entender a métrica do poema para poder recitar, senão não dá. Né? Porque se você errar a métrica do poema, vai prejudicar a tua recitação, não tem jeito. Sim. E inclusive os atores fazem isso. Né? Porque eles não sabem nada de métrica. Né? Pois é, exatamente. E aí você tem que se certificar. O Quintiliano também fala isso. Quintiliano é um grande professor. E ele também fala isso. Ele fala, cuidado para não entregar seus filhos para aprender a recitar com atores. Sábio. Porque, inclusive naquela época, os atores recitavam poesia, porque as peças eram em versos. Então era super comum. Era super comum você usar um ator como tutor de recitação. E ele diz para não fazer. Porque os atores falam de uma maneira exagerada, ele diz isso. Os atores recitam de uma forma muito exagerada que não é própria para uma recitação literária culta. Né? Então você tem que tomar cuidado com os exageros. Não é para sair fazendo show. Né? É para você ler quase como se fosse prosa, só que respeitando as pausas e procurando dar uma entonação que seria a entonação que você daria se você tivesse falando aquilo naquela posição. Né? Sim, exatamente. Então, por exemplo, se é o deus Marte que está falando, é o deus da guerra. Então a gente tem que dar uma entonação um pouco mais bélica. Né? Tem que falar como um guerreiro, não pode falar como uma mocinha. Né? Eu lembro você comentando no poema aquele livro de fábulas de La Fontaine, que é tudo em verso. Sim. Que a cigarra e a formiga, salvo engano, foi o Bocage, né? Acho que que tá naquele livrinho do Bocage. Eu lembro de você falando, tipo assim, você não pode ler, tipo, na hora da cigarra que ela tá lá, né, passando frio, minha amiga. Não, você tem que falar assim, minha amiga, dá aquela um pouquinho de interpretação lá, até pra criança, tipo, imaginar melhor, né, aquela cena. E com as fábulas, tudo bem você fazer isso, porque o texto é para ser divertido mesmo. Exatamente. Então você pode fazer umas brincadeiras enquanto está recitando. É perfeitamente aceitável. Quando você está recitando os Lusíadas é diferente, né? Aí com os Lusíadas você tem que ser mais sóbrio. Sim. Só que mesmo assim tem a entonação. Você não pode ler as armas e os barões assinalados, que do ocidental à praia lusitana. Né? Não está correto. Você tem que dar uma entonação mais solene. E assim por diante. Então E dentro do verso tem essas questões também, né? De qual palavra que está recebendo mais ênfase. Né? Tudo isso é importante para a compreensão, inclusive. Não é só uma questão de estética, digamos assim. E fazer uma pergunta aqui para finalizar. Eu ia fazer essa, só que eu tive uma ideia melhor. Vou chamar o professor Rafael para uma próxima visita para ele falar sobre o Projeto Ônibus. Que a gente gasta mais tempo falando dessa. Entendi, tá me escravizando já. É claro, com certeza. Porque, inclusive, eu tenho que falar, eu não posso falar muito alto porque tá todo mundo dormindo já. Os Irmãos Caverna, a gente faz isso mesmo. É verdade. Temporada 1, 2, 3, 4. Marcos Monteiro vem aqui umas 5 vezes já. E vai voltar. Por quê? Porque esta aqui, vocês não sabem, 49 pessoas aqui ao vivo. Esta é a primeiríssima participação do professor Rafael Falcon em um podcast. Você me respeita. Você me respeita. Aliás, só para não dizer que a primeiríssima, teve uma coisa que não era chamada um podcast, tá? Não recebia este nome, mas é o célebre True Hangout Speak. Tu participou? Tu chegou a ligar? Só as pessoas das antigas, os verdadeiros fundadores do olavismo conhecem o True Hangout Speak.
Sim, o Luiz, né? Luiz. Uhum. Eu fui. Acho que fui um dos primeiros. Acho que fui. Muito bom. E na verdade foi o Luiz que me projetou. Porque na época que ele me entrevistou, ninguém me conhecia, ninguém sabia quem eu era. Cara, muito bom. Muito bom. Show de bola. Mas podcast mesmo é o primeiro. Então vocês que estão ouvindo, por favor, apoiem este maravilhoso podcast. Tá aí embaixo, o link tá na descrição do vídeo. Sabe por quê? Porque hoje mesmo minha sogra perguntou pra mim: Seu Caverna, que você vai dar dinheiro? Eu falei assim: não, minha sogra. E eu tive que falar: não dá. Por quê? Porque você não colabora com a gente, pô. Eu tô aqui trazendo Passa o chapéu. Pois é, tem que passar. Por favor, Mordecai. Faz uma merchan aí, rapaz. Rapaz, tem tanto tempo que eu nem lembro mais direito. Nosso site irmãoscaverna.com. Tu vai achar lá a loja com camiseta, xícara, adesivo. O nosso primeiro cliente foi o Gustavo Abadi. Já falou que é muito bom e recomenda. Vai achar também a Caverna dos Estúdios, que o senhor Caverna faz as aulas dele lá. Não fala isso não. Faz isso na frente, não. O Rafael tá aqui, não fala não. Tá lá, Rafael. Vai lá. Vou assistir umas aulas. Dá um espetáculo lá na... Dá um espetáculo lá no que ele faz. Dá um espetáculo em privado, por favor. Vou fazer que nem aquelas pessoas que criticam a aula pelo título, né? Eu vou refutar a aula pelo título. Refutando o senhor Caverna. Sem assistir a aula, só pelo 10 segundos de vídeo, pronto. No nosso site também tem aquela parte maneirinha dos artigos, onde o seu Caverna... Não. David, vai lá também, Rafael. Dá uma olhada naquele negócio lá. Tem área de comentários, se quiser dar uns culachos na gente lá também pode. A sintaxe está problemática. Tem um Apoia-se lá na página principal, para você dar do seu apoio lá pra gente. Von Piper. Tem a Von Piper também, que é a nossa patrocinadora oficial. E lembrando que vocês têm 15% de desconto. Quanto? 15%. 15% de desconto em qualquer produto. Só colocar Irmãos Caverna no cupom no final da compra. Valeu? Mais alguma coisa? Não, só isso. Só isso. Mas é isso aí. Pode falar. A gente combina um próximo, sim. Isso é um prazer, não tem problema. Só muito tem bom. Que, né? A gente tem que combinar porque tem que fazer a logística toda. Não, com certeza. Mas assim, a gente pode programar assim com folga, até porque inicialmente a nossa ideia era fazer uma semana com convidado, uma sem. Só que como por conta de que um problema que eu tive aqui de ter que fazer mudança, um monte de coisa, eu acho que eu vou ter que fazer algumas semanas seguidas com alguns convidados, vou ter que adiantar alguns, fazer uma mistura, mas depois a gente vai acertando para deixar organizadinho, de forma que você não precisa se preocupar a gente marca com o tempo, né, para você poder não ter que atrapalhar nenhum compromisso seu. Mas é isso, gente. Alguma pergunta a mais? Vocês aí? Cara, eu tinha uma pergunta, mas só que tu terminou? Não, pô, pode falar, pô. Pô, é melhor o gostinho pra próxima. É só assim, sobre o problema que a falta de... fala. O problema pro nosso país, de forma geral, desse problema da nossa linguagem tão pobre que tá hoje. Entendeu? Uhum. Como tipo assim, se você tem, por exemplo, você que está nessa área há muito tempo, como você vê a degradação da nossa língua e onde isso pode dar? Aí isso fica para o próximo episódio. Fica? Não sei. Não, se quiser eu respondo. Pode falar, eu quero saber mesmo. É um problema sério, sim.
não, não dá para colocar panos quentes, não. A linguagem é realmente a base de muita coisa. Se você não tá com a linguagem funcionando bem, fica difícil fazer o resto, né? E eu acredito que existe um problema prático, que é evidente, o problema da comunicação, né? Que é evidente que quando a gente não está conseguindo se comunicar, tem um monte de coisa que não funciona, né? A nossa sociedade se baseia em comunicação. E faz pouco tempo que eu comecei a mexer no Twitter, né, de uma maneira mais frequente. E uma coisa que me deixa muito triste, tem coisa que eu gosto no Twitter, tá? Eu gosto, por exemplo, da sinceridade das pessoas no Twitter. O que eu tava antes no Instagram, e o Instagram também tem qualidades, ou melhor, mais pra tinha do que pra tem, né? Antes as qualidades eram mais pronunciadas. Mas assim, o Instagram tem um clima de generosidade, de bondade, ou tinha, e eu gostava desse clima, um clima legal, não tem aquela acidez que tinha antes no Facebook, as pessoas são mais gentis umas com as outras. Mas quando eu cheguei no Twitter, eu gostei que as pessoas no Twitter eram mais naturais. No Instagram as pessoas começaram a ficar muito artificiais e às vezes fica difícil de ver o ser humano por detrás daquele monte de pose, de afetação. E no Twitter não. O Twitter é legal nesse aspecto. Porém, uma coisa que me deixa muito triste no Twitter, assim, quase cotidianamente, é como que as pessoas não conseguem conversar. Frequentemente você encontra situações em que as pessoas estão assim, praticamente mordendo uma a outra, né? É um negócio assim, parece quase cães. Muita violência. É verdade. Você sente. Não digo nem assim que é violência por causa de alguma palavra que a pessoa tenha usado, mas o sentimento. É um sentimento de intransigência extremamente agressivo. E você percebe que a pessoa não está nem mesmo. Ela não, parece que ela nem sequer é capaz de ouvir o que a outra está dizendo. E é uma coisa muito triste isso. E eu acredito que tem alguma coisa a ver com o nível da linguagem. Na medida em que a gente perde o poder de se comunicar, de se expressar, a gente começa a sentir que a comunicação não é realmente possível. Que o que você pode fazer é só bater na outra pessoa que discorda de você, não dá para fazer mais nada. Então, quando a linguagem não funciona, você parte para a imposição violenta. E a imposição violenta, no reino das redes sociais, é claro que ela vai ser usando uma linguagem violenta. Mas na vida real, em que a gente tem corpo, a imposição violenta se transforma, por exemplo, em brutalidade física. E agora, com essa situação toda do Covid, por exemplo, a gente viu como que o Estado e mesmo as instituições, por exemplo, como a imprensa, e outras instituições teoricamente mais humanas e mais linguísticas, né, mais verbais na sua natureza, como que essas instituições tiveram uma facilidade muito grande de partir para a imposição. Sim, como que elas aceitaram facilmente e pediram frequentemente e pedem que as opiniões discordantes sejam simplesmente suprimidas, porque elas não têm capacidade de argumentar. É verdade. Elas não têm capacidade de expressar o ponto de vista dela de uma maneira satisfatória, e por isso elas partem para a imposição pura e simples. Aquilo, eu tô por cima, você tá por baixo. Exatamente. Então a gente parte para porrada e para proibição e para prisão e etc. E isso é um péssimo sinal, e não é só sobre a linguagem no Brasil, viu? Porque isso é uma coisa que eu falei lá no grau de letramento. A situação da linguagem no mundo ocidental está muito ruim. Não é só no Brasil. Então, quando as pessoas dizem que o problema é só no Brasil,
tem uma falsidade nisso, tem um um complexo de vira-lata do brasileiro também. Em vários aspectos o Brasil está melhor do que outros lugares. Por exemplo, o elemento pedagógico e o elemento intelectual aqui no Brasil, ele me parece estar superior aos Estados Unidos. Tá? Não do ponto de vista da educação institucional, daquilo que está acontecendo no Estado ou nas escolas oficiais e na maioria das escolas, mas existe um movimento renovador no Brasil que tem muita força e que está ganhando cada vez mais força e que tem bases muito mais sólidas do que os movimentos americanos. Sim. Isso é verdade. Que é uma coisa que eu percebo também. Quando a coisa começa a dar certo aqui, eu tenho essa impressão. É uma qualidade muito maior do que quando começa com o que já está mais ou menos certo lá, entendeu? Pois é. Lá eles têm uma tradição. Essa tradição, até um certo momento, ela era superior ao que a gente tinha aqui. Porém, desde que aconteceu a Revolução Olavista, né, a Revolução Cultural Olavista, foi se criando aos poucos um movimento cultural aqui no Brasil, que hoje é um movimento mais vigoroso do que os movimentos culturais americanos. Sim. É um movimento que tem uma base mais sólida e que, em certos aspectos, já superou os movimentos americanos, apesar dos movimentos americanos serem mais antigos. E existirem em maior quantidade, né? E existirem em maior quantidade. E o nosso está crescendo em quantidade também. Tá atingindo mais pessoas, está adquirindo uma influência cada vez maior. Verdade. Então aqui no Brasil a gente tem umas promessas boas nesse quesito. Com certeza. Só uma última pergunta aqui que o rapaz repetiu muito, eu não quero deixar ele sem resposta. Ele perguntou se o Dr. Samuel Johnson seria um exemplo de passivo culto. Sim. Porque ele falou da questão da crítica literária, né? Sim. Ele como crítico literário. Sim, o Samuel Johnson é um crítico literário de alto nível. Muito respeitável mesmo. O Chesterton, você acha que também seria um exemplo de passivo culto? Não. É mesmo, cara? Não. Eu não sei classificar o Chesterton, tá? Porque isso exigiria que eu tivesse lido com esta atitude. E eu não fiz isso. Eu li o Chesterton antes de ter a teoria dos graus de letramento e eu o li assim com um espírito de muito prazer. Mas o T.S. Eliot uma vez fez um comentário sobre o Chesterton, um comentário um pouco mal educado, mas falou assim: o Sr. Chesterton nunca teve uma ideia na vida. E o pessoal às vezes tem dificuldade de absorver essas polêmicas entre intelectuais, né? Mas o T.S. Eliot tem razão. Só que qual é o problema? Quando você interpreta o que o T.S. Eliot está dizendo, você tem que conseguir entender exatamente o que ele está dizendo. O que ele quer dizer com ter uma ideia. Né? E o Chesterton, ele é uma pessoa que tem é um escritor obviamente talentoso e um homem obviamente inteligente, mas ele realmente funcionava na superfície da linguagem. Ele não atingiu os níveis mais profundos. Então o Chesterton realmente não discute ideias, né? O Chesterton ele faz algumas brincadeiras verbais. Né? E essas brincadeiras verbais são extremamente prazerosas, né? E, digamos assim, de modo geral ele está certo, ou está indo no sentido certo, né? Mas é verdade que ele não entende boa parte do que ele está falando. E isso eu acredito que qualquer intelectual sério reconhece, que o Chesterton não é um filósofo, não é um
uma pessoa que tem uma compreensão profunda do que ele está falando. Ele é um homem de coração reto e com um talento verbal imenso. Uhum. E o trabalho dele é interessante. Mas tem coisas que realmente a gente tem que reconhecer, que ele tem limites, né? E eu acho que em relação ao passivo oculto, eu acho que realmente não dá pra ele estar no passivo oculto, não. Ali tem uma carinha de passivo incipiente. Tá? Entendi. Então olha só, então eu estou no mesmo nível e mais ou menos no mesmo peso do Chesterton, então está muito bem. É outra coisa. Isso é outra coisa. Uma vez também a minha comadre Lorena Miranda Kutlak estava conversando comigo e ela comentou, eu acho que o Dostoiévski estava no passivo incipiente. E eu falei, legal você dizer isso, porque é o que eu acho também. Mas como você é especialista em Dostoiévski, a minha opinião ganha piso, tendo a sua adesão. Porque eu também tenho essa impressão do Dostoiévski. Porém, dizer que o cara está no passivo incipiente não quer dizer que ele não tivesse um talento monstruoso. Ou seja, não quer dizer que qualquer pessoa no passivo incipiente conseguiria fazer a mesma coisa que ele fez. Né? Uhum. E não quer dizer também que ele tivesse exatamente os mesmos conhecimentos que qualquer passivo incipiente. Né? Uhum. Quer dizer apenas que, grosso modo, ele funcionava no mesmo nível de inteligência que você. Mas assim, ainda assim há muitos meios de ele te superar. Né? Com certeza. Tanto no talento, como no conhecimento, como em outros aspectos também. Né? Domínio da arte da escrita. Né? Tem muita coisa que distingue um passivo incipiente do outro. Assim como você não está no mesmo nível da minha filha de 9 anos. Provavelmente eu estou abaixo. Não, tô brincando. Como você é um adulto que já estudou muitas coisas, etc., é claro que você conversando com ela, você tem uma superioridade sobre ela. Natural. Né? Uma superioridade que deriva em parte da sua maturidade, em parte do conhecimento que você tem, e assim por diante. Mas, digamos assim, vocês conseguiriam se entender bem numa conversa. Entendi. Perfeito. Então, olha só, não vou tomar mais tempo do professor, até porque ele tem família e eu também. E eu acho que estou sendo cobrado nesse momento. Mas a gente fica por aqui. Muito obrigado pela sua presença, professor Rafael. Foi muito bom mesmo, muito bom. A gente fica muito honrado de você poder participar aqui do nosso programa. E vamos conversando pra gente, futuramente, né, a gente ver um outro momento. Até porque eu queria mesmo falar do Projeto Animus, só que a conversa acabou tomando outro rumo. Mas é um projeto muito legal também, que a gente pode explorar ele e falar dele, que é muito, muito bom. E obrigado a todos também que estiveram até aqui, por vocês terem dado audiência pra gente. Sigam a gente aí nas redes sociais. Você pode procurar no Instagram, no Twitter, você tem, agora todo mundo tá lá, mas você pode procurar, me procurar, SR_Caverna, e procurar também o Tião Caverna e o Mordecai. E também colaborar com o nosso apoio coletivo para a gente poder manter o nosso programa aqui. E eu poder falar para minha sogra que sim, agora eu estou ganhando dinheiro com isso. Palavras finais, deixa aí com o professor Rafael. Bom, foi um prazer, agradeço a vocês pelo convite e foi um gosto, já estava há um tempo mais ou menos tendo algum contato aí com o seu Caverna pelo Twitter, né? Ele faz parte de um pessoal ali com quem eu tenho contato no Twitter e já tinha ouvido falar do podcast dele. Minha esposa assistiu um podcast teu com o Murilo Rezende, legal. Murilo Rezende, sim, que é um cara muito legal. Muito bom. E então foi super legal quando o Diego fez a ponte. A ponte, Diego Sami, figuraço. Esse é o cara, figura. É a nossa figura, esse cara. Esse Rafael, cara é muito legal. Se um dia eu tiver um programa de rádio, o Diego Sami vai fazer parte da bancada. Seria ótimo. Com certeza. Seria ótimo. Mas é isso aí, então. Muito obrigado e muito obrigado, senhor. Boa noite para todo mundo. Valeu, gente. Obrigado a todos, um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu.